Eu sei que vocês querem pautas positivas. Vamos começar nesse início de vídeo com boas notícias sobre o Sub-20 do Sport, que ontem venceu de 3-0 a equipe do Mirassol com autoridade e terminou o grupo 4 na liderança com 7 pontos, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, um saldo de 4 e eu quero parabenizar primeiro o Davi. Se o Sport sofreu apenas 2 gols nesses primeiros 3 jogos na fase de grupos, é muito mérito de Davi, goleiro. Inclusive até publiquei lá no meu Twitter que pra mim Davi já está pronto para pelo menos figurar no banco de reservas ao longo dessa próxima Série B. Eu quero começar dando destaque para ele. Veja só, o Sport venceu por 3-0 e eu tô elogiando o Davi, porque se não fosse ele, o Sport sofreria ontem pelo menos de 1 a 2 gols, no mínimo, e no jogo contra o Forte, o Sport sofreria 2 ou 3 gols até, se não fosse as boas defesas de Davi, a explosão, a velocidade para pensar nos lances, os milagres que ele conseguiu fazer também. Então Davi, para mim, fez uma ótima primeira fase na Copinha, na fase de grupos. E assim, se você tá no mercado em busca de Maicon Cleiton, tô em busca no mercado de Marcelo Carné, não, de Keiler, ex-Ceará, ex-Internacional, cara, sem resenha nenhuma. Denis, gente, Denis é o nosso reserva imediato. Davi, eu confio muito mais em Davi do que Denis. Denis é horroroso. E Davi tem créditos. Denis não. Qual é o crédito que Denis tem? Nenhum. Então, assim, se for pra escolher um, Denis ou Davi, Davi, dane-se. Muito mais explosão, confio muito mais nesse garoto da base do que confiar em Denis. Muito mais. Não tem comparação. E o salário é muito menor. Então, já que vocês aí da diretoria querem contratar 3 goleiros e acham que o Sport precisa de 3 goleiros e tá em crise financeira, para tudo. Não contrata mais ninguém. Não precisa. Não já contratou House, que eu não acho que é um baita de um goleiro. Velho, aí tem Denis aí de reserva imediata. Meu Deus do céu. Só de pensar da dor de cabeça. Puxa Davi da base, meu irmão, para ser terceiro goleiro. Ou então demite Denis, ou sei lá o que é que vocês vão fazer. Mas não precisa contratar mais 2 goleiros não, ou mais um não. Puxa Davi da base, é melhor. E prioriza uma outra posição mais importante, como um meio atacante. Já que a gente perdeu o Lucas Lima. E mais uma vez, não fiquem pensando que Sérgio Oliveira vai continuar aqui no Sport não, tá? Ele não vai. Bom, complementando aqui a análise, tá, gente? Da situação do Sport na Copinha. O Sport, antes de começar o jogo contra o Mirassol, tava perdendo a posição, tava em segundo lugar, caindo para terceiro e tava sendo eliminado da Copinha, porque o Forte venceu do Linense por 3-1. Para o Sport se classificar contra o Mirassol, tinha que pelo menos empatar ou vencer o jogo automaticamente. Se vencesse, seria líder e foi isso que aconteceu. O Sport terminou na liderança do grupo 4. E vai pegar o segundo colocado do grupo 3, que vai ser o América de Natal, ou o Goiás, ou o Tanabi. Aí aguardar o desenrolar dos jogos. A tendência é que o Goiás vença mais um jogo hoje, ou o empate com o Tanabi, termine o campeonato na liderança e o América de Natal termine na segunda posição. Então a tendência é que seja Sport contra América de Natal. Se o Sport avançar do América de Natal, vai passar, obviamente, depois a pegar o Goiás ou o Mirassol. Vai ser o vencedor de Goiás e Mirassol. Porque o primeiro do grupo 3 pega o segundo do grupo 4, assim como o primeiro do grupo 4 pega o segundo do grupo 3. Então, a tendência é que uma hora ou outra a gente enfrente o Goiás e aí o buraco é mais embaixo, naturalmente. Dito isso, vamos para os gols aqui na Copinha, tá? O Sport abriu o placar aos 12 minutos, numa boa roubada de bola do atacante Juan, que com muita inteligência, concentração e velocidade conseguiu recuperar a bola e fazer 1-0 logo no início do primeiro tempo. Detalhe, nesse exato momento o Sport não tinha passado no meio campo ainda, com qualidade, criando uma chance perigosa, nada. O Mirassol é que estava um pouco mais impositivo no campo de ataque, o Sport estava um pouco mais acuado, jogando em transição. Detalhe, 40 segundos antes de Juan roubar essa bola e ter feito gol, ele já tinha quase roubado a bola em cima do zagueiro do Mirassol, então ele estava muito atento, muito concentrado nos minutos iniciais da partida. E o Mirassol, o goleiro estava desligado. Juan foi inteligente, roubou a bola em cima dele, fez 1-0 e esse gol deu uma tranquilidade muito maior para o Sport, que começou a marcar um pouco melhor. Davi já tinha feito uma grande defesa com 1 minuto de jogo. O Mirassol já tinha chegado com muito perigo. Mas aí o Sport faz 1-0, vai acalmando mais os ânimos, vai conseguindo rodar um pouco mais a bola, conseguiu de fato neutralizar o Mirassol na maior parte do tempo, durante o primeiro tempo. Quando não conseguia neutralizar e o Mirassol conseguia chegar numa bola parada, num cruzamento, no chute de fora da grande área, Davi estava lá para fazer uma boa defesa. Fez um jogo bem seguro durante toda a partida, tá? E aí vamos para o segundo gol. O segundo gol, ele entra muito no detalhe do Matheus Lacorte, que foi um belíssimo gol, cara. É aquele gol que os detalhes eles contam muito aí para esse gol ter acontecido.
46 minutos do primeiro tempo. Você analisando aqui, ó, a jogada de movimentação do Matheus Lacorte, ele foi muito inteligente. Primeiro que ele pega a bola aqui meio que de costas, né? A bola tá saindo para a linha lateral. Ele consegue dominar a bola e ao invés dele, sei lá, tentar cavar uma falta, ele avança com a bola. Tinha jogadores do Sport atrás dele aqui, né? O Samuel Pires, que vem fazendo uma boa copinha também, tá? Fernandinho vem fazendo uma boa campanha também, como meio atacante. Samuel Pires estava aqui, ó, na ultrapassagem. E o que é que o Matheus Lacorte poderia fazer? Soltar o passe. E foi o que o defensor do Mirassol pensou. O jogador do Mirassol, ele travou aqui para meio que proteger um possível passe aqui para trás. Ele pensou que o Matheus Lacorte ia parar no lance. Só que aí o Matheus Lacorte foi inteligente. Ele percebeu o corredor aberto e deu um tapinha para frente. Já se desvencilhou do jogador do Mirassol. Protegeu com o corpo aqui dentro da grande área. E dentro da grande área ele poderia tocar para trás ou finalizar. E ele deu uma cavadinha nojenta. Foi aquela cavadinha nojenta para fazer 2-0 para o Sport e basicamente caminhar a vitória do Sport. Golaço, tá, cara, de Matheus Lacorte, que também vai fazendo uma boa copinha. João Henrique, Samuel Pires, Fernandinho, o Rafael de Jesus, volante, primeiro volante, também fazendo uma boa copinha. Davi também monstro lá atrás, tá? Para mim, até agora, esses são os destaques do Sport na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Complementando, depois do 2-0, já estava na reta final do segundo tempo, do primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport volta e faz o 3-0. Liquidando a partida, com muita autoridade, o Sport foi rodando um pouco mais a bola, foi tendo maior controle da posse no campo de ataque, até que fez o 3-0, num bom passe de Samuel Pires. O goleiro ainda deu uma tapinha na bola, a bola sobrou para Samuel Rosa. Samuel Souza foi mal, eu sempre confundo. Samuel Souza fazia o 3-0 e o Sport vencia a partida por 3-0. Quem olha o placar pensa que o Sport encantou, deu show de bola. Não foi exatamente isso. Foi um Sport muito eficiente quando chegou, não foi um time que desperdiçou muitas oportunidades. E lá atrás, marcou bem na maior parte do tempo. Quando não conseguiu marcar tão bem, tinha Davi lá para fechar o gol. Fez uma grande partida também, tá? Enfim, bom jogo do Sport, venceu com autoridade 3-0. Placar excelente, excepcional. O Sport tá na próxima fase da Copinha. Régua passada em tudo isso. Agora vamos pro time profissional, que temos informações aí negativas de certo modo, outras mais ou menos. Bom, vambora. Antes disso, Montenegro Cargas de treinação aqui a todo vapor. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, todo mundo tá tirando sarro da nossa cara. O primeiro comentário aqui depois dessa publicação sobre a não chegada de Yuri Castilho no Sport é: kkkk, o Sport não consegue pagar o salário de Yuri Castilho, mano. Pois bem. Aí o outro tá falando: caramba, que time de mendigo, pagam 800 mil de salário pra aquele bagre de Série A, mais conhecido como Sérgio Oliveira, e agora não querem pagar os 350 mil de um jogador participativo e forte fisicamente pra Série B. Pois bem, é mais ou menos essa situação do Sport. E agora sim, 350 pau para Yuri Castilho tá superestimado também, viu, irmão? Meu Deus do céu. A informação é que o Sport encerrou as negociações da contratação pela contratação de Yuri Castilho do Coritiba. Diretoria do Leão queria dividir os salários do atacante durante o empréstimo, mas o Coxa não topou. Foi o que a gente já comentou aqui no vídeo anterior. Esse vídeo aqui vai estar, essa arte aqui vai ter Yuri Castilho sem dúvidas nessa thumb desse vídeo. E assim, complementando, né, gente? Vários times querem Yuri Castilho. Não é só o Sport. Então, para você contratar Yuri Castilho, tu vai ter que pagar todo o salário dele. Ponto. E o Sport quer pagar a metade. Não tá com dinheiro nem para pagar 70%, 80% do salário de Yuri Castilho. Não vai conseguir contratar nenhum bom jogador para a Série B se não tiver o escorpião para tirar do bolso para pagar 200 mil para um jogador. Essa é a realidade. A não ser que tu ache um super jogador na Série C, um super jogador na Série D, que é pouco provável, né? Pelo que o Sport tem se movimentando até agora no mercado, não me chama a atenção até agora nenhum jogador que o Sport pegaria um possível destaque na Série D ou na Série C, não.
Então, assim, gente, a situação do Sport é periclitante. Até agora, nenhuma boa contratação para você encher a boca e falar: porra, essa daqui é a primeira boa contratação do Sport. Nenhuma. Yuri Castilho poderia ser essa boa contratação e é mais um que não vem pro Sport. É surreal. Até agora, o Sport não fechou a contratação de um bom jogador para a Série B. Para quem, pelo menos, porra, do meio de tabela para cima. Porra, eu não vou nem falar de primeira prateleira de Série B. Mas até agora, o Sport não contratou um goleiro de segunda prateleira. Quando eu falo segunda prateleira é do G8 para cima. Até agora não teve nenhuma. Estamos no dia 9 de janeiro. É muito surreal. Bom, e aí segundo a apuração do GE, os salários estão fora da realidade do Sport para 2026. Cara, é muito surreal, velho. Como o Sport tá quebrado. Sequelas deixadas pela gestão nefasta de Yuri Romão. É sobrenatural demais. Linkando agora Yuri Castilho Vitória, ele é considerado ídolo de uma parte da torcida do Vitória, enfim, tem um carinho muito grande, porque ele fez a pescaria fez no Barradão, fez na Fonte Nova, sacaneando o Bahia. Vamos linkar tudo isso a Sport, Vitória, Thiago Couto e Felipe Machado, tá? A informação é a seguinte: o time de Salvador, o Vitória, propôs uma troca em definitivo, ou seja, Machado vem pro Sport em definitivo e Thiago Couto vai pro Vitória em definitivo. Enquanto o Sport quer separar os negócios, contratar Machado por empréstimo e negociar uma venda de Thiago Couto. Até o momento não há consenso. Pela razão óbvia, né? O Sport não tem grana, vai tentar lucrar 1,5 milhão ou até mais na saída de Thiago Couto pro Vitória e pegar Machado por empréstimo. É isso que o Sport tá tentando fazer, porque não tem grana. Só que o Vitória também não é nenhum time muito endinheirado, não. Mas nesse momento tá bem melhor do que o Sport financeiramente. Até porque quem é que não está melhor do que o Sport financeiramente falando, hein? Acho que ninguém, né? Acho que todo mundo está melhor do que o Sport, na verdade. Bom, um fator que aumenta a indefinição está relacionado aos goleiros do Vitória. Na visão do clube, Arcanjo e Gabriel, que estava emprestado ao Sport, são arqueiros em condições de titularidade. E ter os 3 atletas de alto nível para a posição pode gerar conflitos internos. Perfeito. Não vejo a menor necessidade do Vitória ter 3 goleiros bons para a Série A. Qual é o sentido disso? É 2 só e acabou. E o outro tu complementa com um da base, acabou. Ou uma aposta da Série C, uma aposta da Série D, beleza. Agora, Arcanjo, titular absoluto no Vitória incontestável. Gabriel, ótimo goleiro. Thiago Couto terminou muito bem na Série A com o próprio Vitória, então tem 3 goleiros, para mim é uma loucura. A não ser que Fábio Mota queira vender Lucas Arcanjo. Ou Gabriel, enfim, eu não sei o que, é que vai ser, qual é a ideia da diretoria do Vitória. Porque se o Vitória vender Arcanjo, aí é bom ter Thiago Couto ali, porque você teria Gabriel e Thiago Couto. Aí beleza. Show. Aí complementando, tá? Até a própria matéria do GE fala isso, né? O presidente do Vitória, Fábio Mota, reforçou o desejo de vender Arcanjo mais de uma vez ao longo do ano passado. Mas ainda não vendeu. Inclusive, Gabriel foi contratado justamente porque a intenção era vender Lucas Arcanjo para o Fluminense, né? Vale lembrar que os dois clubes têm novos diretores à frente do departamento de futebol. Ítalo Rodrigues, com passagem pelo Vitória, na gestão do presidente Fábio Mota. E agora o Vitória tem Sérgio Papelim, que já treinou, que já foi executivo de futebol do Fortaleza. Um debate mais profundo sobre isso a gente traz aí ao longo dos próximos vídeos. Inclusive, sobre o elenco do Vitória, não vai ser um debate nesse momento profundamente para a gente falar sobre isso, tá? Mas nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre o elenco do Vitória para a próxima Série A. Até o momento é o elenco mais forte que o Vitória formou para um início de Série A, comparado a 24 e a 25 também. 26, o Vitória tem um elenco mais robusto do que tinha. Ainda assim precisa melhorar, aprimorar sua qualidade de grupo, obviamente. Mais um meia, mais um centroavante, mais um ponta esquerda, mais um volante de qualidade, talvez mais um zagueiro, enfim, um lateral esquerdo, enfim. Aí vamos ver como é que vai ser aí o desenrolar da janela do Vitória, tá? Bom, sobre Felipe Machado, já falei aqui, seria útil para uma Série B sim, ainda mais para o patamar que está o Sport. O Sport precisa mais de Felipe Machado do que o Vitória precisa de Thiago Couto. Então o Sport está nessa desvantagem, né? O Vitória meio que manda na negociação. Pela situação financeira do Sport está muito ruim. E o Sport está mais carente de peças do que o próprio Vitória, tá? Bom, vamos aguardando o que é que vai dar em relação a isso. Eu tentaria, se fosse a diretoria do Sport, fazer isso aí mesmo. Tentar lucrar em cima de Thiago Couto e em pegar Machado por empréstimo, não em definitivo, tá? Bom, abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto. Valeu, gente.